Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consisto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se esse eu faço, o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer bem, encontro a lei de qual mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós já pudemos aqui sentir o Teu toque, Senhor, já pudemos entrar na Tua presença nesse lugar. Já tivemos a oportunidade, Senhor, de Te adorar por quem o Senhor é, Pai. Nesse momento nós estaremos entrando, Senhor, na ministração da palavra. Que nós venhamos, ó Pai, ministrar aquilo que de fato o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai. Não aquilo que nós queremos. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Nós estamos completamente rendidos, Senhor, àquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu estava hoje de manhã, antes de vir para cá, lendo um pouquinho, e o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração. E existe uma guerra muito constante assim, entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós fazemos. E Paulo lhe faz uma confissão muito incômoda, de verdade, porque é uma confissão humana. Ele começa dizendo: eu não entendo o meu próprio agir. Então, em outras palavras, é como ele se estivesse dizendo: eu me conheço, mas existem coisas em mim que eu ainda não consigo explicar. Eu até me conheço, mas existem coisas dentro de mim que eu não sei o porquê que eu faço diferente daquilo que eu queria fazer. E ele continua dizendo: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E talvez aqui você já tenha dito isso algumas vezes durante a tua vida. Poxa, eu prometi para mim mesmo que eu não iria fazer e eu fiz. Eu prometi que eu não voltaria mais nesses lugares e eu voltei. Eu prometi que eu agiria diferente, mas infelizmente eu caí de novo, eu pequei de novo, eu voltei nos mesmos lugares que eu não tinha que ter voltado. Eu por algumas vezes prometi ser um cara muito mais paciente e eu ainda acho que eu sou o mais impaciente que existe. Eu prometi por algumas vezes que eu iria pegar minha ansiedade e colocar no fundo do esquecimento, mas eu ainda sou o cara mais ansioso talvez que existe. Então, quantas vezes nós prometemos algo para o Senhor, que nós vamos fazer diferente, mas quando nós pensamos, nós estamos fazendo tudo o contrário. E é mais ou menos isso que Paulo quis dizer aqui. E quando nós fazemos isso que nós não gostaríamos de fazer, vem a acusação, vem a vergonha, vem aquele pensamento: como é que eu vou sair agora na rua? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Vão apontar para mim que o Tora estava com a Bíblia embaixo do braço, vão falar: olha ali, ó, o crente. Porque é sempre assim, queridos. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que quando nos vê com a Bíblia embaixo do braço, fica torcendo para a gente fazer alguma coisa errada. Para que eles possam olhar para nós e falar: olha ali o crente ali, ó. Olha o crentinho, olha a crentinha. Então, nós somos 24 horas observados por pessoas que só querem ver um deslize nosso para poder nos condenar. E infelizmente, às vezes, essas condenações
são que nos levam para um fundo do poço onde nós não conseguimos sair de lá. Mas a nossa oração nessa manhã é que nós possamos vencer essa guerra constante que tem dentro de nós. E que nós venhamos passar de fato a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque nós sempre começamos a pensar, será que eu mudei? Será que Deus realmente está comigo? Será que eu realmente entendi aquilo que tem sido ministrado nesses dias na igreja e hoje estou respondendo de uma forma muito positiva? Ou será que eu só estou me enganando a mim mesmo? Porque de verdade, quando nós queremos fazer algo e não fazemos, nós não estamos enganando outras pessoas. Nós estamos enganando a nós mesmos. Porque nós prometemos algo que nós não cumprimos. Nós confirmamos para o Senhor que nós vamos fazer algo que nós não vamos fazer. Então o único prejudicado nessa história somos nós mesmos. Então nós precisamos voltar nesses lugares e entender que, por mais que exista uma guerra, essa guerra nunca vai significar a ausência de Deus. Por mais que existam os meus problemas, esses problemas nunca vão significar que Deus não está me observando. Por mais que cheguem os meus dias maus, isso nunca vai dizer que o Senhor não está ali nos meus dias maus também para me ajudar. Então Paulo ele está sim passando por uma constante guerra, mas ele também estava em Cristo. E o segredo para nós enfrentarmos uma guerra é permanecer em Cristo. Porque no versículo 22, põe aqui para mim, Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Próximo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então Paulo está falando aqui de uma guerra. E essa guerra que ele está falando não é uma guerra externa, não é uma guerra do lado de fora, é uma guerra que está dentro dele. Ele fala, poxa, eu quero uma coisa, mas a minha carne quer outra coisa. E quantas vezes nós queremos perdoar, mas a nossa carne quer vingança? Quantas vezes nós queremos obedecer, mas a nossa carne quer controlar aquilo que nós temos que fazer? Quantas e quantas vezes nós ajoelhamos para orar, e no meio da oração alguém se dorme? Porque a minha vida, a minha vontade é orar, mas a minha carne quer dormir. Então quantas vezes nós começamos a fazer algumas coisas, e no meio do caminho a gente muda de ideia, por quê? Porque a nossa carne às vezes fala mais alto do que a voz do Espírito Santo que deveria gritar dentro de nós. Quantas vezes nós começamos a falar em amor, mas a nossa carne começa a responder com raiva. Eu não sei você, mas às vezes a gente está conversando lá em casa, e de verdade uma conversa bem sadia assim, tranquilo. Eu não sei o que acontece, que um aumenta o volume, outro aumenta o volume. Pastor, na tua casa também acontece isso? Claro que acontece, gente. Você acha que eu sou anjo? Ela fala mais alto, eu quero falar mais alto que ela, e ela quer falar mais alto que eu, então você imagina. Daí a gente para e fala assim, peraí, não é isso que a gente quer. Isso é o que a minha carne quer. Isso é o que a pessoa que está aqui dentro gritando quer, mas não é isso que eu quero. E daí a gente tem que começar a fazer um caminho de volta. O problema é que às vezes, por conta do nosso orgulho, nós não queremos isso. Nós preferimos continuar brigando, a gente prefere continuar gritando e ver quem é que vai gritar mais do que o outro. De verdade, se isso é uma coisa que acontece na tua casa, a minha oração hoje é que você pare com isso. Porque isso frustra principalmente os nossos filhos. Eu lembro que uma das vezes que nós estávamos conversando, e aí de verdade era uma conversa dentro do carro, as crianças estavam no banco de trás, eu e a Rosane conversando na frente. O Davi virou e falou assim, por que vocês estão brigando? Eu falei, mas filho, ninguém está brigando. Ela falou uma coisa, eu só respondi. Tudo bem, pai, mas ela respondeu brigando contigo. Eu falei, pelo menos ele está do meu lado. Aquilo me confortou de uma forma absurda. Eu falei, 2 contra 1 agora. E daí eu olhei para ela, e ela virou para mim, e eu sei que ela só fez isso porque o Davi estava no carro. Ela falou, Bruno, me perdoa. E aquilo foi aquela paz no carro. Mas depois disso, teve um dia que nós estávamos em casa, o Davi gritou com o Gabriel. E eu falei para ele, cara, não grita com o Gabriel, não briga com o Gabriel. Ele falou, vocês brigam, por que eu não posso brigar? Então aquilo que nós fazemos, principalmente na frente dos nossos filhos, vai reverberar lá na frente do futuro que talvez nós não queremos para eles. Então hoje, se a gente tem que conversar alguma coisa, eu converso com a Rosane em particular. Para falar de igreja, eu falo com a Rosane dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Por que, pastor, os teus filhos não podem ouvir? Não é que eles não podem ouvir,
mas eu não quero que os meus filhos cresçam com raiva da igreja. A igreja também tem seus problemas. A igreja também tem conta para pagar. A igreja também tem as suas dificuldades, mas eu nunca falo sobre elas na frente dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos enxerguem, cresçam entendendo que a igreja é o melhor lugar para se estar. E por isso, o quão eu puder fazer, eu quero blindar eles desse lugar. E às vezes nosso espírito quer viver em santidade, mas a nossa carne quer aquela facilidade. Nós queremos ver uma vida íntegra e reta com aquilo que Deus está fazendo, mas a nossa carne não quer isso. Então, por conta disso, existe uma guerra. E talvez você tenha interpretado que a sua guerra é como se fosse uma prova de que Deus te abandonou. Quando nós estamos em guerra, a primeira coisa que nós pensamos é: Deus nos abandonou. Porque no nosso entendimento, a guerra não é um sinal de que Deus está presente. Nós queremos entender, como diz aquela música da Cassiane, que com Cristo é vencer ou vencer. Mas não, tem guerra também, poxa. Tem um dia mau também. E a guerra pode ser o sinal de que você não quer mais pertencer àquilo que antes te dominava. Porque existem lugares que nos dominam. Existem coisas que dominam a nossa mente, nós não queremos mais ficar nesses lugares. E com isso nós entramos numa constante guerra. Então o problema, queridos, não é somente aquilo que eu faço. Porque Paulo diz: não faço o bem que eu quero. Então dentro de Paulo existia um querer. Dentro de Paulo existia um sentimento de que eu sei o que é certo. E eu desejo fazer o certo. Mas ainda tinha algo em Paulo que precisava ser tratado. E de verdade, quando eu estava lendo isso hoje, eu entendi algumas verdades em Deus, que nem tudo aquilo que eu sinto merece ser obedecido. Porque você imagina se na hora que eu sinto raiva, eu obedecesse a minha raiva. Talvez hoje eu estava dentro de uma delegacia. Imagina se na hora que a gente quer largar tudo, a gente abandonasse tudo. Talvez não tivesse a família que você tem hoje. Imagina se no primeiro problema você tivesse fechado a tua empresa. Talvez você não fosse o empresário que você é hoje. Porque nos nossos momentos de raiva, a gente sempre quer tomar decisões que em Cristo nós jamais iríamos tomar. Então, nós precisamos entender isso, que nem tudo aquilo que nós sentimos merece ser obedecido. Nós precisamos entender que nós não somos aquilo que muitas das vezes passa pela nossa cabeça. E quantas vezes eu entrei num quarto e eu falei: eu nasci para não dar certo. Eu nasci para não conquistar nada. Quantas vezes eu acreditei que a minha escassez para mim era a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Quantas vezes eu pensei que o não dar certo seria uma rotina na minha história. Porque outras vezes não deu certo. Mas não é porque outras vezes não deu certo que nunca vai dar certo. Porque não é algumas vezes que Deus não fez que Ele nunca vai fazer. Então para de se colocar nesses lugares e pensar que aquilo que está ruim para você é a tua identidade. Porque isso não é aquilo que Cristo tem para nossas vidas. Deus, Ele tem algo muito maior para nós. Só que às vezes nós permitimos que a nossa vontade seja a nossa autoridade sobre nós. Eu quero que você entenda nessa manhã que a vontade não é a autoridade. Que o sentimento que às vezes nós temos não é o Senhor. E que o impulso que muitas das vezes grita dentro de nós não é uma direção. Pelo menos na minha vida, na minha casa, Cristo continua sendo o Senhor. Na minha vida, na minha casa, eu continuo olhando para o alto de onde vem o meu socorro. Na minha vida, na nossa casa, nós preferimos muitas das vezes olhar para o Senhor, porque é dele que vem aquilo que nós precisamos. Mas nossa expectativa muitas das vezes está em quem? Está nos homens, que nos promete algo e que nunca vão cumprir aquilo que eles prometeram. Por que muitas das vezes nós trocamos e eu aqui não quero entrar em esquerda, direita, de cima, de baixo, tá? Mas por que às vezes nós trocamos uma opção política? Porque ele passa 4 anos nos prometendo tudo. E depois 4 anos nos entregando nada. E daí, nos próximos 4 anos, a gente vai acreditar que tudo aquilo que ele prometeu, ele vai fazer de novo. E daí a gente chega lá, aperta a verde e confirma. E daí a gente passa 4 anos depois reclamando que tudo aquilo que ele prometeu, ele não cumpriu. E por que ainda assim você continua acreditando que os homens vão cumprir aquilo que eles te prometeram? Mas quando se trata de olhar para o Senhor e falar: Senhor, Tu vai cumprir aquilo que o Senhor me prometeu, nós duvidamos. Por que às vezes acreditar nos homens é muito mais fácil do que acreditar em Deus? Nós precisamos voltar, queridos, a olhar para Cristo e entender que Deus não quer apenas mudar o nosso comportamento. E é aqui que o Senhor quer nos levar
a um lugar um pouco mais fundo nessa manhã. Porque é possível de parar de fazer determinadas coisas sem ter o coração transformado. É possível que eu e você passamos a olhar para a cruz, passamos a vir para a igreja todos os dias, mas ainda assim não entender nada que tem acontecido na igreja. É possível que o Senhor venha controlar nossa boca, mas que aqui dentro a gente continue cheio de ira. É possível que Cristo venha controlar nossa mente, mas quando nós permitimos qualquer coisa, o que a gente quer fazer? Tirar Cristo daqui e colocar eu aqui. Porque a gente sempre quer dominar. Nós sempre gostamos de chegar e falar assim, eu sei fazer, eu posso fazer, eu consigo fazer. Nós sempre queremos estar no controle de tudo e de todos. E isso de verdade, queridos, não é aquilo que nós somos chamados para fazer. Porque Deus não quer apenas uma vida comportada. Talvez tu não falta um culto. Que bênção que você não falta um culto. Mas talvez tu é o primeiro a falar mal do pastor. Talvez você não falta um culto. Mas você é o primeiro que quando acaba ali fala, poxa, se fosse eu tinha pregado outra coisa. Talvez você não falta um culto, mas se fosse você indo embora, você olhava para quem cantou aqui e falava, poxa, para que pular, correr, dançar na igreja? Isso não pode. Não pode, gente. E de verdade é muito mais pecado, às vezes saímos daqui falando coisas que não pode, que isso, que aquilo, que aquilo. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ele não fala, pastor Bruno, examina a Cristiane. Pastor Bruno, examina o Sandro. Não. Examina o Josué. Não fala isso, examine-se a si mesmo. Mas nosso problema é que os nossos olhos conseguem alcançar as pessoas de fora e não conseguem alcançar o homem que está aqui dentro. O homem que todos os dias quer guerrear contra mim mesmo. Então Deus não quer apenas uma vida comportada. Deus quer um coração rendido. O Evangelho não é dizer, eu vou conseguir. O Evangelho é dizer, eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da presença do Senhor na minha vida. Porque se não for Ele, eu não vou chegar a lugar nenhum. Só que essa é uma das frases mais difíceis de nós conseguirmos aceitar. Eu quero ajuda. E eu não tenho problema hoje com isso. Eu já tive muito problema com isso. Hoje não. Hoje eu tenho muito mais facilidade de pegar um telefone e falar, eu preciso de ajuda. Eu vou fazer uma besteira hoje se alguém não me ajudar. Eu vou entrar em lugares que eu não queria entrar se alguém não me ajudar. Só que nós queremos ser o super-homem e a Mulher Maravilha. O meu filho quer ser o Homem-Aranha. Pai, quando eu crescer eu quero ser o Homem-Aranha. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho um amigo meu que o filhinho dele pegou uma aranha. Tem a idade do Davi. Pegou uma aranha e colocou na mão dele assim, ó. Para ver se a aranha picava ele e ele virava o Homem-Aranha. 7 anos de idade. E quantas vezes nós não queremos virar o super-homem, a Mulher Maravilha e pensar, eu não preciso de ajuda. E daí a gente vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando. E quando a gente vê, não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha e tem a doença do século, depressão. Então nós precisamos pedir ajuda antes de chegar nesses lugares. Só que existem algumas batalhas que Deus permite que cheguem até as nossas vidas para nos ensinar uma única coisa, que nós precisamos dele. Que nós precisamos de um Cristo que pode todas as coisas nas nossas vidas. Só que muitas das vezes nós pensamos que um quebrantamento é quando nós começamos a nos justificar. É quando nós chegamos para o Senhor e falamos um monte de coisa bonita para Ele. Só que isso é uma das coisas mais perigosas que tem na nossa vida cristã. Onde nós pensamos que chegar para Ele e falar, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais, resolveu o nosso problema. E isso não resolve o nosso problema. Às vezes nós chegamos para eles, para o Senhor, e falamos, eu fiz porque eu estava cansado. Eu respondi assim porque eu não pensei antes de responder. Eu só errei porque eu esqueci de olhar o Waze. A gente sempre quer pôr uma desculpa em alguém.
A gente sempre quer chegar num lugar de justificativa. E de repente nós pegamos a nossa justificativa e transformamos em desculpa. Quando na verdade nós tínhamos que chegar e assumir aquilo que de fato nós fizemos de errado. E Ele veio para nos convencer do pecado e nos conduzir a uma liberdade. Então o maior quebrantamento que pode ter na minha e na tua vida é quando nós paramos de dizer a culpa é dele. E fazemos igual Paulo disse: Senhor, trata em mim. É quando eu paro de apontar o dedo para as pessoas e começo a abrir o meu coração. É nesses lugares que o Senhor vem para poder reconstruir algumas coisas. Quando eu paro de defender a minha imagem para defender a imagem de Cristo. Quando eu paro de defender quem eu sou para que a minha comunhão com Ele possa voltar e de fato ser algo real nas nossas vidas. Então para de querer se justificar. Para de querer blindar a tua imagem e volte a blindar a imagem de Cristo. Por que hoje, infelizmente, tem tantas igrejas que não pregam mais sobre a cruz? Porque os pastores não vivem aquilo que a cruz prega. Por que hoje não se prega mais sobre pecado? Porque alguns continuam cometendo pecado. E nós precisamos voltar a falar daquilo que de fato existe. Existe sim céu e inferno. Mas nós hoje parece que não existe mais inferno. Parece que só existe Deus. E se eu fizer alguma coisa errada, eu vou para Deus do mesmo jeito. Nós precisamos voltar, queridos, para esse lugar de entender que a minha comunhão com Cristo precisa ser protegida. Eu não tenho mais como negociar isso. Eu não tenho mais como me posicionar de uma forma errada. Eu preciso defender a Cristo acima de todas as coisas. E de verdade, quem quer ser curado, a primeira coisa que precisa fazer é parar de esconder a ferida. Eu preciso ser curado, tá? Mas onde está a tua ferida? Está escondida. Porque ninguém precisa ver. Nós precisamos voltar a fazer isso sim, queridos. Expor para Cristo as nossas necessidades. Romanos 7, 24 diz... Põe aqui para mim 7, 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras traduções vai dizer, miserável homem que sou. Olha o limite que Paulo chegou. Paulo não chegou no limite de dizer, eu vou tentar outra vez. Ele não disse isso. Ele não disse, eu vou me esforçar mais uma vez. O que ele faz é perguntar para o Senhor, quem me livrará? Isso aqui, se nós pararmos para ler depois desse capítulo com muito mais clareza, você vai entender que isso é uma virada de chave no nosso entendimento. Quando nós paramos de perguntar como eu vou resolver e passamos a perguntar quem é que pode me livrar. Porque enquanto eu continuar falando como eu vou resolver, eu ainda estou olhando para mim. A partir do momento em que eu começo a falar quem vai poder me livrar disso, eu começo a olhar para Cristo. E de verdade, às vezes, nós só queremos reclamar de um montão de coisas, não queremos resolver as coisas. E como é que a gente resolve as coisas? Conversando. Entendendo em Deus aquilo que nós precisamos começar a mudar dentro de nós. E a minha esperança não está na minha capacidade de me reformar. A minha esperança está na capacidade de Cristo me transformar. Então eu posso até mentir daqui para fora. Vocês podem olhar para mim lá fora e falar, o pastor está bem, está legal. Mas eu preciso ser honesto comigo mesmo. Esses dias eu vim para a igreja com uma camisa preta. A primeira coisa que falaram foi, pastor, você está mais magro. Mentira! A balança fala a mesma coisa. Eu não estou mais magro, muito pelo contrário, eu estou mais gordo. Mas o preto emagrece. Eu poderia muito bem chegar em casa e falar, uau, eu emagreci 200 gramas. Mas eu não emagreci. E na hora eu falei para a pessoa, são os seus olhos. Porque eu sei que aqui dentro ainda continua grande. Então não tem como nós chegarmos em alguns lugares e falar, uau, o preto me emagrece. Eu só vou usar preto agora. Daqui a pouco a gente está igual aqueles góticos andando na rua, tudo de preto, calça preta, roupa preta. E Romanos 7, 25 fala, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por mais que Paulo tenha enfrentado algumas guerras, ele termina essa guerra olhando para Cristo. Ele não terminou essa guerra olhando para a performance dele,
ele não terminou olhando para a força que ele tinha, ele não terminou olhando para a religiosidade que ele tinha, ele termina a guerra olhando para a cruz. Ele não terminou olhando para a história que ele tinha vivido com Cristo, ele terminou olhando para Cristo, o Cristo que permitiu que ele vivesse aquela história. Então talvez você está tentando ser aquilo que somente a graça pode produzir. Talvez o que nós estamos tentando fazer nesses dias é transformar alguma coisa pela força. E Deus está nos dizendo hoje de uma forma muito clara: se renda. Ele não está dizendo para mim e para você, tenta mais uma vez. Ele está dizendo, ei, só permanece em mim, só permanece naquilo que eu estou fazendo. E de verdade, querido, sabe o que é mais bonito de tudo isso? Põe para mim aqui Romanos 8. Depois de tudo que Paulo enfrenta, das guerras que ele enfrentou, ele começa Romanos 8 escrevendo assim, 8:1. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois dele acabar de dizer, miserável homem que sou, ele entende pela graça quem é ele em Cristo. Ele fala, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele teve que enfrentar uma sequência de coisas. Primeiro ele sofreu uma guerra, depois ele foi para um quebrantamento, depois ele entrou num lugar de clamor por Cristo. E quando a graça alcançou ele, ele entendeu que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso de verdade não é dizer eu nunca mais vou errar. Isso é entender que eu não vivo mais debaixo de uma condenação. Sabe por quê? Porque a condenação sempre vai gritar dentro de mim e de você que nós somos um fracassado. E o Espírito Santo sempre vai gritar que nós precisamos dele. A condenação sempre vai gritar, se esconde, porque tu fez um montão de coisa errada. Sempre que nós erramos, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é, eu vou me esconder. E o Espírito Santo vem para nos convidar, volte. Então é sempre diferente. A condenação sempre vai dizer para mim e para você, desista. E a graça sempre vai falar para mim e para você, levante-se, tente mais uma vez, faça mais uma vez. Só que nós não podemos confundir a convicção com a condenação. Porque a condenação sempre me afasta de Cristo. E a convicção de quem nós somos sempre nos aproxima dele. Nós precisamos voltar a entender isso. Que a condenação vai dizer para mim e para você que nós não prestamos. Mas a convicção vai dizer que nós precisamos ser tratados por um Cristo. Então talvez hoje é o dia em que você chegou aqui e queria aquela ministração com a tampa da chaleira ia voar e a gente ia sair tudo pulando aqui. A gente já pulou na hora da música. Agora é a hora da gente se render. Agora é a hora da gente baixar a guarda. Porque por mais que a condenação diga, todos os dias, que nós somos um pecador, que nunca vamos ter jeito, a graça sempre vai dizer, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por mais que todos os dias nós venhamos ser expostos a alguma coisa, o Senhor sempre vai vir para nos renovar em alguma coisa. E tem gente que tem medo de ser exposto por Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca expõe para nos destruir. Deus sempre nos expõe para poder nos curar. Mas eu não quero ser exposto. Eu quero ficar blindado em Cristo. Não é isso, queridos. Nós precisamos nos expor. Porque talvez o que você chama de fraqueza seja o lugar onde Deus quer manifestar a graça dele em nós. Paulo aprendeu dizendo, quando eu sou fraco, é que eu estou forte. E nós, quando nós estamos fortes, nós achamos que nós não precisamos mais de Cristo. Mas quando nós começamos a enfraquecer, o primeiro lugar que a gente quer correr é para os braços dele novamente. Então que nessa manhã nós possamos ter essa consciência, que a graça dele, ela sempre vai começar a ser percebida quando a nossa força terminar. Quando eu me sentir esgotado, quando eu não enxergar mais saída nenhuma, nós precisamos reconhecer que sem Cristo, nós não conseguimos ser quem Deus nos chamou para ser. Nós queremos até ser um homem bom, mas se Deus não forjar isso dentro de nós, nós continuaremos sendo um homem qualquer, que não vai fazer diferença nenhuma. Então eu queria nesse momento, de verdade, que você não
não olhasse para quem está do teu lado agora. Eu não costumo fazer isso na igreja. Mas enquanto eu estava escrevendo isso hoje, o Senhor ministrou isso muito forte no meu coração. Eu queria que você não olhasse para ninguém que está do teu lado agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E que você perguntasse com muita verdade: Deus, o que existe dentro de mim que eu estou tentando esconder? Mas não responde rapidamente. Se pergunte isso e deixe com que o Espírito Santo venha trazer a memória. Qual a área de fato da sua vida que precisa ser entregue? Qual é o pecado que tem que ser justificado? Qual é a atitude que você tem repetido? Qual a ferida que talvez está governando as tuas reações? Qual é o orgulho que você não quer admitir? Então pensa um pouquinho. Eu quero que você pense alguns minutos. Porque a única coisa que Deus está dizendo para você nessa manhã é: por mais que dentro de você algo grite, eu sou assim mesmo, Ele está te dizendo: não, você não precisa permanecer assim. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você repetisse isso comigo. Senhor, eu não quero mais esconder de Ti aquilo que Tu já conhece. Eu não quero mais justificar aquilo que precisa ser transformado. Eu não quero viver de aparência. Eu não quero ser forte por fora e estar morrendo por dentro. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que existem áreas em mim que eu não consigo vencer sozinho. Mas hoje, eu não vou correr da Tua presença. Eu vou correr para ela. Trata-me, Senhor. Quebra o que precisa ser quebrado. Arranca o que precisa ser arrancado. Cura o que precisa ser curado. Alinha o que está desalinhado. Mata em mim aquilo que não pode mais continuar vivendo. E faz nascer em mim aquilo que vem do teu coração. Sabe, queridos, Paulo diz no capítulo 7, quem me livrará? Logo depois ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. De verdade, quando eu li isso hoje de manhã, é como se o Senhor estivesse dizendo muito forte assim no meu coração. Você está procurando a resposta, muitas das vezes, em você mesmo. Mas a resposta, ela tem um nome. Jesus. Ele diz muito claro aqui, graças a Deus por Cristo Jesus. Então a resposta que às vezes nós procuramos em nós está só em um nome, Jesus. Quando eu não entendo o meu próprio agir, Jesus entende. Quando eu caio, Jesus é a pessoa que eu preciso. Quando eu estou fraco, é Jesus que eu preciso. Quando eu não consigo, é Jesus que eu preciso. Então não sou eu, não é você, é Jesus que pode todas as coisas. Então ao invés de tentar encontrar em você uma resposta para aquilo que você precisa, vai em Jesus. Ele tem todas as respostas que eu e você precisamos. Jesus é o nome que está sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. E é esse nome que todo joelho vai se dobrar. Os homens maus vão se dobrar a esse nome. Os homens bons vão se prostrar a esse nome. Jesus precisa ser, queridos, o maior motivo de nós estarmos aqui nessa manhã. Quando você precisa recomeçar em Deus, é só Jesus que vai conseguir te conectar com o Pai. Então nessa manhã o que eu quero muito que vocês entendam é que a graça de Deus nunca vai ser Ele passando a mão no nosso pecado. A graça é Deus nos dando poder para não sermos mais dominados pelo nosso pecado. Então o que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida hoje, é transformar aquilo que tem dentro de nós, para nos conectar de volta com Cristo. Então nessa manhã não confunda a tua guerra com o abandono. Não confunda
as quedas que você teve ao longo do caminho com o fim. Não confunda a convicção com a condenação. Não confunda a fraqueza tua com a ausência de Deus. Deus não quer apenas mudar aquilo que você faz, mas Ele quer transformar quem você é. Quem quer ser curado precisa parar de esconder a ferida. A condenação muitas vezes vai mandar você se esconder, mas a graça sempre vai mandar você voltar. Então esse louvor que nós cantamos agora é praticamente todo esse livro, esse capítulo 7 de Romanos escrito. Eu queria que nesse momento você se colocasse de pé junto comigo. Que você encontrasse em Jesus agora tudo aquilo que você precisa. De verdade. Eu queria que vocês cantassem com a maior verdade que tem dentro do coração de vocês. Que vocês se permitissem se render mesmo de fato ao Senhor. Tem mais ou menos um mês que todos os dias eu tenho escutado esse louvor. Sabe por quê? Porque todos os dias eu preciso dizer para Ele: Senhor, liberta-me de mim. Todos os dias o meu eu quer ser maior do que o meu Deus. Todos os dias o meu eu quer gritar aquilo que Cristo não está gritando ao meu ouvido. Então faz 30 dias de verdade que todos os dias eu tenho escutado esse louvor. Liberta-me de mim. Eu quero ser, Senhor, a tua casa. Eu quero ser um lugar onde tu vai vir para fazer morada na minha vida. Então que você possa declarar isso para o Senhor nessa manhã, com toda a verdade que tem dentro do teu coração. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente. Se você quiser se jogar no chão onde você está, se joga no chão onde você está. Mas não volte para a tua casa hoje sem estar completamente liberto daquilo que está te aprisionando em um lugar que não é mais o lugar que Cristo quer que você esteja. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus.